Bom dia, pessoal do 7º ano, tudo bem? Aula de língua portuguesa, revisão rapidinha, livro na mão, caderno, lápis, caneta, páginas de 30 a 39. A gente vai voltar a falar do processo de formação de palavras. A gente viu isso no início do primeiro bimestre, tá? E a gente vai dar continuidade hoje. Por que eu tô voltando nesse conteúdo? Eu percebi, fazendo a correção das provas, tá? Que houve alguma dificuldade, que o pessoal não entendeu muito bem. Então eu vou dar uma revisada nisso aí, aproveitando que a gente está em casa, com tempo para revisar. Vamos fazer isso hoje, tá bom? Então vamos lá. Bom, a formação das palavras, elas podem acontecer de maneiras diferentes, tá? Bom, palavra primitiva e palavra composta. Qual é a diferença entre esses dois? A palavra primitiva, ela é ela. Ela não deriva de ninguém. A palavra derivada precisa de uma primitiva para gerar uma nova. Tá bom? Eu tenho a palavra derivada por prefixação, por sufixação ou por prefixação e sufixação ao mesmo tempo. Prefixo, sufixo. Prefixo é aquele pedacinho que a gente coloca antes do radical e ele modifica o sentido da palavra. Assim como o sufixo, só que o sufixo ele vai para o final da palavra. Beleza? Bom, pode acontecer de eu ter um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo na palavra, lá juntinho do radical. E nesse caso eu vou ter uma... Oi? O quê? Você lembrou? Muito bem, uma derivação parasintética. Não é derivação sufixal e prefixal ao mesmo tempo, tá? Lembrou? É derivação parasintética, tá? Bom, eu tenho também a palavra composta. O que é a palavra composta? É quando eu pego a palavra primitiva, duas ou mais, se for necessário, e a partir dessas duas palavras eu gero uma terceira palavra, que ganha um sentido diferente. Por exemplo, girassol. A palavra gira, um verbo, significa rodar, né? Ir em círculos. Sol é a estrela lá do sistema solar, o cara do sistema solar. Quando eu junto girassol, eu ganho um terceiro significado, que é a flor. Aliás, é minha flor favorita, gente. Bom, eu tenho, na palavra composta, eu tenho composição por justaposição e por aglutinação. Quando eu faço a composição por justaposição, eu junto duas palavras primitivas e eu não altero essas palavras, elas não sofrem nenhuma alteração. Quando eu faço a composição por aglutinação, eu preciso modificar alguma coisa. Alguma letrinha vai sair dessa história, tá? A palavra planalto, por exemplo, é a junção de plano mais alto. Eu não falo plano alto, eu falo planalto. Então eu tiro a letra O e aí por isso que a gente chama de composição por aglutinação, tá bom? Então eu tenho derivação e tenho composição, tá? São duas formas diferentes de formar palavras, beleza? A derivação eu tenho por prefixação, sufixação ou os dois ao mesmo tempo, que a gente chama de parasintética, ok? Vamos lá. O radical. O radical é aquele cara que carrega o sentido da palavra, tá bom? É o pedacinho que se repete. A gente viu isso, eu falei sobre isso, vocês viram isso junto comigo. Isso pode ser no substantivo ou pode ser no verbo, tá? Bom, no substantivo, olha aqui, ó. Olha como é que acontece no substantivo. Eu tenho a palavra pedra. Qual é o pedacinho que vai se repetir em todas as palavras que derivam do substantivo pedra? Vamos procurar. Tá tudo aqui em vermelho, tá vendo? Bom, sempre se repete. Sempre se repete. Não muda, tá bom? É o mesmo pedacinho. É ele que carrega o significado da palavra, tá bom? Isso aqui é muito fácil. A gente viu isso aqui no substantivo e quando a gente está conjugando um verbo, acontece a mesma coisa. Lembra que a gente faz a conjugação e o mesmo pedacinho do verbo se repete? Então, o verbo amar, por exemplo, eu amo, tu amas. Bom, lá no finalzinho tem alguma mudança, mas a base da palavra, a base do verbo é sempre a mesma. Am, tá? Amo, amas, ok? Então, esse pedacinho é o radical. Desinência nominal. Aí a gente falou de desinência de gênero, feminino e masculino, e desinência de número, singular e plural, tá?
Quando eu faço a desinência de gênero, eu preciso trocar. O por A por O, tá? Masculino, feminino. E quando a gente faz a desinência de número, a gente tem uma marca só de desinência de número, que é a letra S, que faz a marca de plural, tá bom? Desinência nominal, tá? Por que desinência nominal? Porque tá no substantivo e substantivo é igual a nome, ok? Bom, as desinências verbais. A desinência verbal, ela determina modo, tempo, número e pessoa. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Tempo, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. Número, singular ou plural, porque verbo também tem número, singular e plural. E a pessoa, se é a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, e aí depende da conjugação que a gente está usando. Aqui no verbo amava, olha aqui, vá é desinência modo temporal, ou seja, eu estou determinando o modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo, e estou determinando o tempo, pretérito, futuro, ok? E amavas, desinência número pessoal, estou determinando se é singular ou plural, e a pessoa na qual eu estou conjugando o verbo. Pessoas verbais, vocês lembram? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. E assim sucessivamente, tá bom? A vogal temática é a vogal que se acrescenta ao radical para formar o tema. Lembra? Tema, que é a vogal temática mais o radical. Muito fácil isso, né? Nos verbos, a vogal temática, ela indica qual é a conjugação do verbo, tá? Aqui, ó, falar, primeira conjugação, comer, segunda conjugação, partir, terceira conjugação. Quando o verbo termina em AR, ele é verbo da primeira conjugação, é R segunda e R da terceira conjugação. Galerinha, lembra que eu expliquei para vocês também, deixa eu fechar a janelinha aqui. Lembra que eu expliquei para vocês também que eu tenho o verbo terminado em OR, o verbo pôr, mas como ele é um verbo que se origina da palavra poer, ele ficou como verbo da segunda conjugação. Então, o verbo pôr, apesar de terminar em OR, por causa da origem da palavra, ele faz parte da segunda conjugação. Foi? Bom, aqui a vogal temática, a gente tem aqui no verbo, tá? Partice, do verbo partir, e aqui a vogal temática de um substantivo, tá bom? Porque substantivo também tem vogal temática. Aqui, ó. Vem antes da desinência, tá bom? E depois do radical. Junta com radical a gente tem o quê? Tema, muito bom. A vogal temática e o tema, como a gente já falou, é quando eu junto radical, vogal temática, tema, tá bom? Isso aqui é muito tranquilo, muito fácil, vocês tiraram isso de letra. Bom, o verbo, ele é formado por radical, vogal temática e as desinências. Essa é a estrutura de um verbo, tá? Bom, esses aqui são os elementos mórficos. Radical, vogal temática, tema, desinência, afixo. O que é afixo mesmo? Os prefixos e os sufixos. Isso aí, vogais e consoantes de ligação. Bom, hoje foi só um pedacinho do que a gente ainda tem que ver, tá bom? Hoje a gente viu rapidinho sobre a formação das palavras. Nas próximas aulas eu vou fazer mais algumas revisões sobre esse assunto, tá bom? Galera, a gente já fez exercícios sobre esse tema, tá bom? Mas é sempre bom refazer. Então peguem os exercícios que tem no livro e refaçam para ver se vocês ainda têm alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, a Cione está abrindo um recurso show de bola para a gente poder interagir. Então, quando a gente estiver interagindo com esse recurso que a Cione vai disponibilizar para a gente, aí vai ser aquele debate, a gente vai entrar um falando com o outro, vocês tirando dúvida, tá? E eu respondendo as dúvidas de vocês. Eu também vou fazer as correções dos exercícios de vocês através desse recurso que a Cione vai disponibilizar pra gente, tá? Quando eu falo a Cione, a escola, né? É porque a Cione é minha ligação direta com o pessoal da escola. Tudo bem? Então, a gente se vê na próxima aula. Aproveitem para estudar. Aproveitem para ler, ok? Desenvolver o hábito da leitura. A gente tem o livro paradidático que foi adotado. Quem já tem o livro, por favor, leia. Quem não tem, pega um gibi, uma história em quadrinho de um personagem que curta bastante, um livro e lê. Lê para sua família, lê para sua avó, lê para alguém,
ou lê para você mesmo, tá bom? Mas leia, o hábito da leitura faz muito bem. Eu gosto muito de ler, tá bom? Vamos ler. Um beijo, vejo vocês na próxima aula.